Talvez o maior perigo da sua jornada não esteja em ataques diretos, crises inesperadas ou portas fechadas, mas nas pessoas que caminham ao seu lado todos os dias. Gente próxima, gente comum, gente que parece inofensiva. Neste vídeo, você vai entender como o inimigo age por meio de relacionamentos, como identificar esses padrões ao seu redor e, principalmente, como se proteger sem se tornar frio, arrogante ou isolado. A proposta aqui é clara: te ajudar a discernir antes que o propósito seja lentamente drenado sem que você perceba. Existe uma razão pela qual as maiores quedas não começam com grandes escândalos, mas com conversas repetidas, conselhos aparentemente bem intencionados e pequenas concessões. O inimigo raramente se apresenta como ameaça. Ele prefere usar rostos familiares, vozes conhecidas e opiniões que soam razoáveis. O ataque não vem para destruir de uma vez, mas para confundir, atrasar e desviar. A Bíblia já alerta que nem todo conselho vem de Deus, mesmo quando parece lógico. Sansão não caiu porque perdeu força de um dia para o outro, mas porque deu acesso contínuo a quem não respeitava seu chamado. Salomão não perdeu sabedoria, mas permitiu que vozes erradas moldassem seus afetos. O padrão se repete até hoje, apenas com novas roupagens. O problema é que muitos confundem proximidade com permissão. Acham que só porque alguém é amigo, familiar ou companheiro de caminhada espiritual, essa pessoa não pode estar sendo usada para gerar dúvida, acomodação ou distração. É aí que o inimigo trabalha com mais conforto, porque ninguém suspeita de quem está do lado de dentro. E deixa eu te provocar com algo que vamos destrinchar ao longo deste vídeo. E se algumas pessoas que você chama de apoio forem, na prática, o maior teste do seu propósito? Nem sempre o afastamento é físico. Às vezes, é discernimento. E reconhecer isso muda tudo. Uma das formas mais eficientes de desvio é o conselho que não confronta, apenas conforta. Pessoas usadas pelo inimigo raramente dizem algo abertamente errado. Elas dizem o que você quer ouvir no momento em que sua fé está vulnerável. Frases como "Deus entende", "Não é bem assim", "Você está exagerando", podem parecer empatia, mas aos poucos enfraquecem convicções que deveriam ser inegociáveis. Essas vozes costumam aparecer quando você decide obedecer, mudar de rota ou romper padrões antigos. De repente, alguém próximo começa a questionar sua decisão, sem apresentar fundamento espiritual, apenas medo, experiência pessoal frustrada ou lógica humana. Não é ataque frontal, é dúvida plantada, é semente silenciosa. Outro sinal claro é quando a presença de certas pessoas sempre gera confusão emocional depois do contato. Você ora, sente clareza, toma uma decisão e após uma conversa, tudo parece nebuloso de novo. A paz some, a convicção enfraquece. Isso não é coincidência. O inimigo não precisa destruir sua fé, basta mantê-la instável. Perceba também quem reage mal ao seu crescimento. Pessoas usadas para te tirar do propósito se incomodam quando você avança. Elas ironizam sua disciplina, minimizam sua fé ou tentam te puxar de volta para versões antigas de quem você já superou. Não fazem isso por maldade explícita, mas por desconforto interno. E agora, um passo prático. Escreva nos comentários a frase "Nem toda voz merece acesso". Essa declaração simples é um marco. Ela mostra que você está disposto a discernir, filtrar e proteger aquilo que Deus confiou a você. Um dos perfis mais perigosos são aqueles que transformam alerta em exagero e pecado em algo comum. São pessoas que, consciente ou não, ajudam a normalizar comportamentos que Deus está tentando confrontar em você. Elas não dizem que algo é certo, apenas dizem que todo mundo faz, que não é tão grave assim ou que Deus não se importa com detalhes. Esse tipo de discurso anestesia a consciência. O problema da normalização é que ela não gera choque imediato. Ela atua como um gotejamento constante. Aos poucos, aquilo que antes incomodava passa a ser tolerável. O zelo diminui. A vigilância cai. E quando você percebe, já está distante do lugar onde começou.
O inimigo ama esse processo lento porque quase ninguém percebe quando cruza a linha. Essas pessoas geralmente se sentem ameaçadas pelo seu posicionamento. Sua disciplina expõe a falta de compromisso delas. Sua busca por santidade revela áreas que elas preferem ignorar. Então, em vez de mudar, elas tentam te convencer de que você está indo longe demais. É mais fácil te puxar para baixo do que subir junto. Existe uma pergunta que sempre revela esse padrão. Depois de estar com essa pessoa, você se sente mais inclinado a orar ou mais confortável em relaxar seus limites? O efeito de um relacionamento diz muito mais do que as palavras ditas. Frutos não mentem. E aqui está algo que poucos percebem. Nem toda pessoa que te faz rir está te ajudando a crescer. Alegria momentânea não é sinal de direção correta. Às vezes, o inimigo usa exatamente o ambiente confortável para te manter longe do desconforto que gera transformação. Outro grupo muito usado pelo inimigo são aqueles que sempre enxergam risco onde Deus já liberou direção. São pessoas extremamente cautelosas que se apresentam como maduras, experientes e realistas, mas cuja principal contribuição é sempre o medo. Tudo é perigoso, tudo pode dar errado, tudo parece um passo grande demais. Essas vozes geralmente aparecem quando Deus te chama para avançar. Um novo projeto, uma mudança de vida, um chamado mais profundo. Em vez de orar com você, elas listam estatísticas, traumas passados e exemplos de quem fracassou. Não porque querem te proteger, mas porque projetam suas próprias limitações. O inimigo sabe que não precisa te convencer a desistir, basta te convencer a esperar demais. A procrastinação espiritual é uma das armas mais eficientes contra o propósito. E o medo, quando embalado como prudência, passa despercebido até que o tempo da obediência já passou. Existe uma diferença clara entre conselho sábio e cautela paralisante. O conselho que vem de Deus traz responsabilidade, mas também paz. Já a voz usada para te travar sempre deixa ansiedade, confusão e um peso que rouba o ânimo. Se depois da conversa você se sente menor, travado ou incapaz, algo está errado. E aqui vai uma provocação que vai ecoar no restante do vídeo. Quantas decisões você já adiou porque deu mais peso à opinião das pessoas do que à direção que Deus já tinha te dado? Pense nisso, porque no próximo bloco vamos falar sobre um tipo ainda mais sutil. Aqueles que não te enfrentam, mas te distraem. Nem toda distração parece perda de tempo. Algumas vêm disfarçadas de descanso merecido, de leveza necessária, de pausa inocente. O problema é quando certas pessoas se tornam especialistas em te manter ocupado com tudo, menos com aquilo que Deus te chamou para fazer. Elas não te afastam diretamente do propósito, apenas preenchem sua agenda até que ele não caiba mais. Esses relacionamentos são marcados por conversas intermináveis, convites constantes e urgências que nunca são realmente importantes. Sempre há algo para fazer, algo para comentar, algo para consumir. Quando você percebe, já está cansado demais para orar, pensar ou ouvir Deus. O inimigo não precisa te destruir se conseguir te manter sempre ocupado. Existe um sinal claro aqui. Você até sente alívio momentâneo ao estar com essas pessoas, mas depois vem um vazio estranho, como se o dia tivesse sido gasto e não vivido. O descanso que vem de Deus renova. A distração apenas anestesia. E essa diferença, embora sutil, cobra um preço alto com o tempo. Jesus descansava, mas nunca se distraía do propósito. Ele sabia quando se retirar e quando avançar. Já quem vive constantemente distraído começa a confundir movimento com progresso. Nem toda correria é sinal de avanço. Às vezes é só fuga. E aqui entra uma pergunta que corta fundo. Quem são as pessoas que mais ocupam seu tempo hoje? Elas te aproximam do chamado ou apenas ajudam a esquecer que ele existe?
Essa resposta revela muito mais do que parece. Talvez esse seja um dos pontos mais sensíveis. Nem toda pessoa que fala de Deus está sendo usada por Deus naquele momento. O inimigo também se aproveita de discursos espirituais rasos, frases prontas e conselhos desconectados da verdade bíblica. São pessoas que sabem o vocabulário da fé, mas não carregam responsabilidade espiritual. Elas usam versículos fora de contexto, espiritualizam preguiça, chamam desobediência de esperar em Deus e confundem passividade com fé. Não confrontam, não exortam, não direcionam. Apenas aliviam a tensão do momento, enquanto o propósito continua sendo adiado. O perigo aqui é que esse tipo de influência não parece errada. Pelo contrário, soa piedosa. Mas o efeito é sempre o mesmo: estagnação. Você ora, conversa, recebe palavras bonitas, mas nada muda. Nenhum passo concreto é dado, nenhuma decisão firme é tomada. Discernimento espiritual não se mede pela quantidade de palavras religiosas, mas pelos frutos gerados. Conselho que vem de Deus produz clareza, responsabilidade e direção. Já a influência usada pelo inimigo gera conforto sem transformação. E aqui fica um alerta que você precisa guardar. Se toda a orientação que você recebe sempre te deixa exatamente onde está, algo está errado. No próximo bloco, vamos falar sobre o perfil mais difícil de reconhecer. Pessoas que te amam, mas que ainda assim podem ser usadas para te afastar do propósito. Esse é o tipo mais difícil de identificar, porque envolve afeto real. São pessoas que te amam, se importam com você, estiveram presentes em fases importantes da sua vida. O problema não é a intenção, é o limite. Quando Deus começa a te levar para lugares mais altos, nem todos conseguem acompanhar emocionalmente essa mudança. Essas pessoas não atacam seu propósito diretamente. Elas sentem saudade da versão antiga de você, daquele que estava sempre disponível, que não questionava tanto, que não estabelecia limites claros. Então surgem frases como: "Você mudou, antes você era diferente. Isso não combina com você." Não como acusação, mas como lamento. O inimigo usa esse apego emocional para gerar culpa. Você começa a se perguntar se crescer vale mesmo a pena, se isso significa perder conexões importantes. E aí mora o perigo, quando o medo de decepcionar pessoas se torna maior do que o desejo de obedecer a Deus. Jesus passou exatamente por isso. Seus próprios irmãos duvidaram, amigos se afastaram, multidões o seguiram enquanto era conveniente. O amor não impediu o conflito. O chamado sempre exige separação de certas expectativas alheias. E aqui está a pergunta que muitos evitam responder. Você está vivendo para cumprir o propósito de Deus ou para manter o conforto emocional de quem não aceita sua transformação? Essa decisão, cedo ou tarde, precisa ser feita. Agradar pessoas parece virtude, mas quando se torna prioridade, vira prisão. Quem vive tentando manter todos confortáveis começa a negociar convicções, silenciar verdades e adiar decisões. O inimigo adora esse perfil, porque ele não precisa criar conflito. A própria pessoa se limita. Você percebe isso quando começa a esconder partes da sua fé para não gerar desconforto, quando evita posicionamentos claros para não parecer radical, quando prefere concordar em silêncio do que sustentar aquilo que acredita. Aos poucos, a identidade vai sendo diluída. O mais perigoso é que esse processo é socialmente aceito. Chamam de maturidade, de sabedoria, de jogo de cintura. Mas, espiritualmente, é perda de autoridade. Quem não consegue dizer não para pessoas, dificilmente conseguirá dizer sim para Deus quando isso exigir coragem. Paulo foi direto quando disse que, se buscasse agradar a homens, não seria servo de Cristo. Essa não é uma declaração de arrogância, mas de alinhamento. Servir a Deus exige liberdade interior, a capacidade de obedecer mesmo quando isso custa relações. E deixe eu te preparar para o próximo passo. Depois de reconhecer essas pessoas ao seu redor, surge uma pergunta inevitável: o que fazer agora?
A resposta não é cortar todos os laços, mas aprender a se posicionar. É exatamente isso que vamos destrinchar nos próximos blocos. Depois de identificar esses perfis ao seu redor, surge um dilema real. Como se proteger sem virar alguém frio, desconfiado ou distante de todos? A resposta não está em cortar relações impulsivamente, mas em redefinir acessos. Nem todo mundo precisa ter voz sobre decisões que envolvem seu chamado. Jesus andava com muitos, mas se abria com poucos. Ele amava multidões, mas confiava decisões a um círculo específico. Isso não era rejeição, era discernimento. Proximidade emocional precisa ser proporcional à maturidade espiritual de quem caminha com você. Uma chave prática é observar quem respeita seus limites. Pessoas alinhadas com o propósito não tentam te manipular quando você diz não. Não ironizam sua disciplina e não se sentem ameaçadas pelo seu crescimento. Elas podem até não entender tudo, mas honram sua decisão. Outra proteção poderosa é não justificar demais suas escolhas. Quem tem clareza não precisa convencer. Quanto mais você explica, mais espaço dá para questionamentos que drenam energia. Às vezes, silêncio é maturidade, não fuga. E aqui está algo que poucos aceitam. Proteger o propósito vai te fazer parecer estranho para alguns, mas ser estranho para o mundo sempre foi consequência natural de viver alinhado com Deus. Chega um ponto em que discernir não é mais suficiente. É preciso se posicionar. Posicionamento não é agressividade, é coerência. É viver de forma tão alinhada que certas influências naturalmente perdem espaço, sem confrontos desnecessários. Quando você se posiciona, algumas pessoas se afastam sozinhas. Outras permanecem, mas ajustam o comportamento. E algumas tentam resistir. Esse momento revela quem realmente caminha com você e quem apenas se beneficiava da versão antiga que não tinha limites. O inimigo perde força quando você para de negociar convicções. Ele não precisa ser enfrentado diretamente quando as portas estão fechadas. Relacionamentos alinhados fortalecem. Relacionamentos desalinhados drenam. Simples assim. Talvez esse seja o momento mais decisivo do vídeo. Você não está sendo chamado para julgar pessoas, mas para guardar aquilo que Deus confiou a você. Propósito não é coletivo. Apoio pode ser, mas a responsabilidade é individual. Se essa mensagem está te ajudando a enxergar com mais clareza, fortaleça esse movimento. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Isso garante que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de conteúdo e continuem sendo despertadas para proteger o próprio propósito. Existe um momento em que você percebe que o maior ajuste não é nas pessoas ao seu redor, mas dentro de você. Porque nenhuma dessas influências teria tanto poder se não houvesse permissões internas abertas. O inimigo só usa quem encontra acesso. E esse acesso quase sempre nasce de carência, medo ou necessidade de aprovação. Às vezes, você sabe exatamente quem te enfraquece, mas continua permitindo a influência porque não quer enfrentar o desconforto da mudança. O apego emocional fala mais alto que o chamado, e é aí que o propósito começa a sangrar em silêncio. O corte mais difícil não é afastar pessoas, é romper padrões internos, é deixar de precisar da validação de quem não entende sua obediência, é aceitar que nem todo mundo vai celebrar suas decisões. É amadurecer espiritualmente ao ponto de sustentar escolhas mesmo quando ninguém aplaude. Quando esse ajuste interno acontece, algo muda automaticamente. Certas conversas deixam de te afetar, algumas opiniões perdem peso. Influências que antes confundiam agora parecem óbvias, não porque as pessoas mudaram, mas porque você mudou. E talvez essa seja a pergunta mais importante de todo o vídeo. O que dentro de você ainda mantém abertas portas que Deus já mandou fechar? Enquanto isso não for tratado, o inimigo sempre encontrará alguém disposto a entrar.
proteger o propósito não é viver desconfiado, é viver consciente. Não é se tornar inacessível, é ser seletivo. Deus nunca prometeu que todos entenderiam sua jornada, mas garantiu que estaria com você em cada passo dela. E isso precisa ser suficiente. Pessoas vêm e vão, fases mudam, ambientes se transformam, mas o chamado permanece. Quando você entende isso, perde o medo de ajustes necessários. O propósito é maior que o desconforto temporário de desagradar alguém. Você não foi chamado para carregar todo mundo junto, foi chamado para obedecer. Quem for alinhado, caminhará com você. Quem não for, ficará pelo caminho. E isso não é fracasso, é direção. Talvez ao longo desse vídeo você tenha identificado nomes, rostos, situações. Não para acusar, mas para discernir. Isso já é sinal de maturidade espiritual. Agora, a responsabilidade é sua, proteger aquilo que Deus confiou a você. Guarde isso no coração. Nem todo afastamento é perda, nem toda permanência é ganho. Quando o propósito está protegido, o caminho se esclarece. E quando o caminho se esclarece, o inimigo perde espaço, mesmo quando tenta agir através de quem está mais perto.